Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa A Caminho da Regeneração e também a mais um vídeo com Samuel Gomes pelo nosso canal YouTube da Editora do Fogo. Nós estamos aqui hoje para falar de um livro cuja psicografia é de Chico Xavier através do médium Samuel Gomes. E nós estamos sempre pegando aqui com ele, na fonte, as informações necessárias para compreender um pouco mais esses dias de hoje. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo jóia, desejando a todos muita paz no coração. Então, gente, hoje nós vamos estudar o livro, Notícias de Chico. Vocês vão me perdoar porque são muitos livros na editora e às vezes eu confundo um pouco. Quando eu não confundo o título, eu confundo o autor. Notícias de Chico foi um livro psicografado entre um livro e outro da série Regeneração, pela psicografia também do Samuel Gomes, aonde ele tem 3 livros com autoria de André Luiz nos 2 primeiros volumes e uma autoria compartilhada entre André Luiz e Chico Xavier no 3º volume da série. A série é composta pelo livro Futuro Espiritual da Terra, Checkmate nas Sombras, A Vitória da Luz, A Decisão, Cristos Planetários Definem o Futuro Espiritual da Terra. Então, nesse último livro, narra o processo de reencarnação de André Luiz e a continuidade da obra fica aos cuidados de Chico Xavier. É isso mesmo, Samuel? Isso. Né? Como é que foi receber essa obra do Chico, assim, em plena produção dos outros 3 livros? Na verdade, essa obra foi a segunda obra, logo após a primeira do André Luiz. Ah, eu achei que era a segunda. Eu recebi só a metade dela, que é a primeira parte. Essa aqui? Uhum. Então, mas como era uma obra do Chico Xavier, nós achamos melhor a gente segurar um pouquinho, já que nós íamos lançar uma obra do André Luiz. Ah, é verdade, estou lembrando disso agora. Bom tom segurar um pouquinho, né? O que me deu mais confiança nessa obra é que quando eu estava psicografando ela, a minha mediunidade ela é intuitiva, e o Chico Xavier falava que ia trazer a mãe dele para reencarnar. E eu achando lá que era Maria João de Deus, né? Quando eu estava psicografando e veio Cidália, eu mudava o nome Cidália para Maria João de Deus. Aí, parte anímica do médium. É onde nós atrapalhamos na mediunidade intuitiva. Aí, passou umas 3, 4 semanas, eu recebo um Facebook, eu não sei de quem, falando assim: Chico conversa com sua mãe pela última vez. Como eu estava psicografando uma obra que o Chico estava trazendo a mãe dele para reencarnar, eu falei assim: mas o que é isso? Aí eu abri o Facebook, tinha uma mensagem lá que o Chico conversando com a mãe dele, e a mãe dele chegou para o Chico e disse assim: Chico, hoje é a última vez que eu converso com você. Isso é Maria João de Deus. E eu falei assim: mano, Maria João de Deus? Isso. Isso em 1997, essa mensagem. Em 1997, a Maria João de Deus falou com o Chico assim: Chico, é a última vez que eu converso com você porque eu vou reencarnar. E o Chico falou assim: mas mãe, você vai reencarnar? A senhora não precisa reencarnar, ué. Principalmente nessas circunstâncias assim. Eu não preciso, mas seu pai precisa. E seu pai está nascendo em 1997 agora, esse ano. E eu estarei me preparando para reencarnar no ano 2000. E eu estava psicografando essa obra no 2014. Então isso quer dizer que eu já tinha 14 anos que eu estava reencarnado. Mas o mais importante para me dar segurança na psicografia dessa obra é que ela chegou no final dessa mensagem e falou assim: e eu encontrei com a Cidália. E eu disse para ela que eu gostaria que ela fosse minha primeira filha. Então, quando eu estava psicografando em 2014, o Chico trazendo a Cidália, me deu uma segurança, porque a Cidália ia nascer como filho dela. Apesar que em 2014 ela estava com 14 anos ainda. Mas o Chico estava trazendo a Cidália para ambientá-la junto à mãe. Então é o processo narrado na segunda obra? Na primeira parte desse livro. Na primeira parte. Aí me deu segurança para continuar psicografando. Agora eu vou. Agora eu vou continuar. Agora eu confio. Porque foi um detalhe muito. Você vê, essa mensagem, não sei quem mandou para mim, provavelmente foi a espiritualidade, para mim não atrapalhar a obra. É verdade. Eu estava trocando os nomes, né? Mas não atrapalha a obra, não, meu filho. Tira sua parte do caminho que ela está embaraçando aqui o processo. Isso mesmo. Mas, gente, isso é muito interessante, aproveitando essa oportunidade que o Samuel está contando essa história, para vocês verem os desafios que nós enfrentamos, tanto na produção mediúnica quanto na produção editorial. Quando o
Vanderlei Oliveira comentou comigo no início de 2016, que ele estava psicografando um livro de Pai João de Angola, Os Guardiões do Karma, a missão dos Exus na Terra. Eu fiquei caladinha, não falei nada, mas pensei cá comigo, esse livro aí eu vou olhar com o pé no freio. Ou seja, já estava me preparando para analisar a obra com certas restrições. Como é natural no nosso movimento, porque nós não tivemos nenhuma orientação ou formação nessa área. E toda vez que ele comentava, a obra está muito boa, eu, beleza. Ó, Maria, tá quase saindo, eu, beleza. Mas aqui é beleza assim, sabe? Que vocês falam beleza para dentro, não falam beleza para fora. E eu lá pensando comigo que não ia ter palavra Exu na obra, ia ter outro nome, não ia ter Exu no título. Quando foi mais ou menos uns 3 meses antes do Vanderlei Oliveira me entregar a obra para revisão editorial doutrinária, porque é o que eu faço, surgiu na reunião mediúnica que eu frequento, uma reunião mediúnica antiga, muito séria, com dirigentes muito conhecidos do movimento espírita, inclusive ligada a uma grande associação aqui no estado. Eu mesma, como médium, recebi uma manifestação mediúnica em que o espírito que ia se comunicar, uma hora ele se mostrava como como é que chama, mulato, não é isso? Entre índio e negro é mulato, é isso mesmo? Caboclo. Caboclo, isso. Ele se manifestava como um caboclo, de feições assim muito tranquilas, e depois ele se manifestava com uma face assim meio demoníaca, meio atemorizante. E eu, na minha ignorância, pensei assim, olha, deve ser algum espírito que está vindo para ser doutrinado. E avisei meu coordenador, como é de praxe, meu dialogador, falei, olha, tá aqui uma entidade assim, eu não consigo assim entrar na vibração profunda dele, hora tá boa, hora tá assim duvidosa, isso é minha interpretação. E tá acontecendo essa transmutação fisionômica dele. Aí o meu dialogador fala, não, Maria, pode deixar ele comunicar. A minha surpresa, vocês vejam bem, era um Exu que se manifestou muito respeitosamente, dirigindo a palavra ao meu dialogador, né, trazendo uma proposta da espiritualidade maior para que o grupo de trabalhadores encarnados autorizasse e aceitasse a companhia deles como guardiões para trabalhos no umbral, de resgate, de recuperação de espíritos e tudo mais. E para minha surpresa, ele ignorou minha interpretação completamente. No final da comunicação, ele falou assim, olha, aquela transmutação que eu fiz para mostrar para a médium e para o senhor como que eu, às vezes, tenho que atuar nas trevas mais profundas, em condições mais difíceis. Eu me transmuto mesmo. E na hora que eu faço isso, ninguém fica sem tremer. Então, assim, tudo por trás, como explicação lógica e tal. Tudo bem. Aí, no final da reunião, o nosso dialogador, que é o coordenador geral, uma pessoa de mente muito aberta, muito culto, né, um médico aqui de Belo Horizonte, colocou a proposta no grupo, mas foi um fuzuê, um diz que diz, aquela coisa toda, o pessoal medo, não, que isso e tal. Aí o coordenador falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou preparar um estudo sobre o tema por 1 mês. Vou apresentar para vocês o estudo. E vocês vão estudando em paralelo os livros tais e tais, e no final eu vou trazer um resumo dos livros aqui para vocês. Isso até ele preparar o estudo, trazer a explicação e a gente ler o que tinha que ler e aceitar a proposta da espiritualidade de trabalhar com os guardiões Exus, levou 1 mês e 3 semanas mais ou menos. Na quinta-feira que nós decidimos vamos trabalhar com eles, no sábado o Vanderlei me entregou o livro final para revisão doutrinária. É claro que passando por essa sabatina toda, por essa experiência toda, eu acatei o livro com mais respeito e com mais atenção e cuidado e com mais abertura de coração. Por que eu estou narrando isso aqui no programa, né? Aproveitando a deixa de Samuel. É para abrir a nossa mentalidade. Não estou falando que aqui ninguém tem que aceitar aquilo que não compreende, que não entende. Mas a lógica e o bom senso estão por trás de toda a nossa produção mediúnica, né, Samuel? Isso.
Tanto que quando Samuel falou que estava na dúvida, compartilhou isso comigo, saiu ele em pesquisa, saiu eu aqui também, né? Saí também eu em pesquisa, até a gente apurar. Então, cada livro que vocês recebem da editora do For, ele passa por esse critério de análise, não é isso mesmo? Isso. Então é isso aí, esse livro aqui também segue isso, tá bom? Hoje nós vamos iniciar o estudo do Notícias de Chico por uma entrevista que é o capítulo final desta obra. Foi você que fez as perguntas, Samuel? Intuitivamente, Então sim. ele recebeu intuitivamente do Chico as perguntas e o Chico respondeu. Será isso? O Chico falou, ó, me Ou se pergunta. for outros espíritos, aí não sabe. Você não sabe, você É. não sabe de onde veio. Eu não sei dizer onde as fontes. Então eu selecionei algumas perguntas para a gente ler as respostas e compartilhar com vocês aqui. E aí a gente vai ouvir a posição do Samuel para esclarecer as nossas dúvidas. Primeira pergunta é a primeira mesmo, Isso. né? Chico, o que vem a ser a data limite, tão comentada hoje e que estabelece o ano de 2019 como marco de regeneração na Terra? Como as pessoas gostam muito de datas, né? E tem se ventilado que a 2019 seria uma data limite, né? A gente tem que compreender que essa data limite de 2019 não tem nada a ver com um padrão de início ou final de regeneração, mas tem a ver com a proposta de nós não criarmos uma terceira guerra mundial. Então, o que representa a data limite? Uma data limite para nós não promovermos uma terceira guerra mundial. Logicamente que a partir do momento que nós não criarmos uma terceira guerra mundial, né, os fatores regeneradores vão ter características diferentes das que iria acontecer se tivesse uma terceira guerra mundial. Então, a data limite de 2019 não é data limite para regeneração ou não, ou vai ser regeneração, não. É uma data limite para qualificar como a regeneração vai se desenvolver. Para quem não tem acompanhado aí os nossos programas ou as informações em torno dessa questão de data limite, convém lembrar aos nossos ouvintes, e isso já foi falado aqui nos nossos programas anteriores, que assim que o homem pisou na Lua, o Cristo convocou uma reunião dos Cristos planetários do nosso sistema solar e outros para tomar decisões a respeito da evolução dos seres humanos na Terra. Isso mesmo. Correto? E lembrando que essa reunião, o Emmanuel já tinha trazido uma menção no livro A Caminho da Luz, falando que já existia 2 reuniões dos Cristos em prol do planeta Terra. E que iria acontecer uma terceira, exatamente nesse período em que o homem pisou na Lua. Vale lembrar aqui que quando Emmanuel psicografou pelo Chico nessa circunstância, nós estávamos aí mais ou menos na década de 70, 80, que o livro A Caminho da Luz foi publicado Não, antes. muito antes, 40, 40, 50. Então vocês vejam bem que Emmanuel já, naquelas décadas lá de trás do século passado, ele estava lançando aí uma revelação de que haveria essa terceira reunião dos Cristos planetários referente ao futuro espiritual da Terra. Muito bem. Ela aconteceu quando o homem pisou na Lua. Em 69. 1969, né? E aí, os prognósticos no auge da Guerra Fria, no auge das bombas nucleares entre Estados Unidos e Rússia, aquela medição de força entre eles, os prognósticos de evolução seriam muito dolorosos para a humanidade terrena. E eles estavam para ser executados debaixo daquela programação do nosso comportamento até então. Não é isso? Isso mesmo. Então, é como se, naquele momento, houvesse uma necessidade de fazer uma aferição de valor espiritual. Como o Cristo observou, se fizesse um desenvolvimento de uma regeneração naquele período, praticamente ia ter que tirar todo mundo. Nossa Senhora. Então, ele falou assim, ó, vamos ter que esperar mais um tempinho. Deus é Pai. E o que vai se evidenciar é a capacidade dos seres humanos, pelo menos, respeitarem-se como nações. Exatamente. E aí o que foi que o Cristo fez? Deu 50 anos de moratória aí para a turma não criar uma guerra entre si de extermínio.
Porque se somos irmãos em espírito, nós não podemos terminar uns aos outros. Né? Então, uma terceira guerra mundial, na proporção que poderia acontecer, realmente o planeta Terra ia sofrer muito e a humanidade. Porque ia ser, se nós falamos em desencarnes coletivos aí, com grandes dores, né? Imagina uma guerra mundial em proporções como pode acontecer. Ia ser um desencarne não é coletivo, ia ser um desencarne planetário. É assim? Do jeito que ia ser, Isso. né? E do jeito que os filmes de Hollywood têm divulgado aí, né? Enfim, essa moratória, ela se interrompe mês que vem, no dia 20 de julho, correto? Não sei se a espiritualidade calcula assim as datas certinhas, não. Bom, mas pelo menos foi um dia. 50 anos, né? O homem pisou na lua em 20 de julho. Ontem eu fui verificar isso antes do programa. Tomara que seja 20 de julho mesmo, né? Não, e eu tava tão feliz, gente, porque eu achei que era 20 de junho. Falei, não, que isso, uma semana? O homem não vai pisar na bola em uma semana. Aí na hora que eu falei que era mês que vem, eu falei, meu Deus, vamos rezar mais pela terra nesse último mês que nos aguarda aí de moratória. Mas como é que você interpreta essa questão de período? Qual que é a sua visão? Agora vamos deixar a obra de lado, compartilhe conosco aqui a sua visão. Eu acho que a perspectiva de período está muito mais relacionada coletivamente com o ambiente emocional das criaturas do que com datas e movimentos planetários. Certo. Né? Mesmo porque um período está determinado por contagens muito superficiais. Poderia ter sido em janeiro do ano que o homem ia pisar na lua. Então, Jesus deu 50 anos de moratória, quer dizer, vamos passar 50 anos observando os seres humanos. E acredito, por exemplo, nós estamos aí na véspera de uma marca. Qual que é o limite? É igual vencimento de produto. A gente usa depois da validade. Aí vai chegar a validade ali, você fala assim, vai comer ou não? Um dia da validade, como é que é isso? A gente já sabe que nesse processo de validade, o próprio produto, eles se estendem mais, né? Ele valida antes da data. Eles fazem, então é a mesma coisa. Agora imagina um movimento em que o Cristo cria uma proporção em que as criaturas não criam uma terceira guerra mundial, e nós estamos exatamente no epílogo, quase no ponto final da coisa. Está muito mais propício à espiritualidade fazer um movimento de administração nesse sentido, porque está no fim, do que, logicamente, no processo de intermédio, no meio desse período, né? Lá no início. Então é como se diz assim, agora também não vai acontecer mais. Não vai deixar, ué. Se nos 90 minutos mais prorrogação ninguém marcou gol, não vai ser nos 30 segundos do último tempo, que o juiz não vai apitar lá e terminar o jogo. E o que é interessante, né? No livro A Decisão, o terceiro da série. Do André Luiz, né? Há uma reunião dos cristos para determinar aí uma avaliação desse período. Sim. E não foi uma avaliação do período em 2019, não. Poderia essa reunião ter acontecido em 2019. É verdade. Não é assim? Isso quer dizer que essa reunião, e é interessante, quando eu estava psicografando essa obra, a terceira da decisão foi quando, Samuel? Foi no início do ano 2018, e estava acontecendo o que nesse período? Estava acontecendo a briga entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. É verdade. E a gente psicografando uma obra que falava, na essência da obra, estava dizendo assim, não vai ter uma terceira guerra mundial. Isso mesmo. Na televisão falava assim, vai ter uma terceira guerra. Não é assim? Um apontava o mesmo para o outro assim, ó. Eu falava assim, vai gente, tem alguma coisa errada nessa reunião. Nessa obra? Espiritualidade, o que está acontecendo, né? E aí a gente psicografou. E interessante, depois que eu psicografei, 2 meses depois, quando eu entreguei a obra para você, 2 meses exatamente depois, ou 3 meses, o presidente da Coreia do Sul fez paz com o presidente da Coreia do Norte e marcaram uma reunião com o presidente dos Estados Unidos. Na hora que eu entreguei a obra, assim, então essa reunião foi bem... a coisa fluiu. Porque quando eu comecei o negócio estava pegando fogo. Tava mesmo. Né? Tava mesmo. Talvez essa transformação foi exatamente em decorrência dessa reunião.
É interessante, gente, porque nós sempre estamos atrasados com relação à realidade do plano espiritual, né, Samuel? Em todas as questões, tecnologicamente, evolutivamente falando. E assim, quando a gente chega a tomar conhecimento do que está acontecendo, lá eles já sabem que está por acontecer. Isso. E é interessante porque nessa obra aqui, Chico fala claramente, ele não fala assim, não haverá terceira guerra mundial. Ano passado, no mês de maio ou junho, Samuel e eu estudamos alguns capítulos desta obra. Quem quiser conferir, vai na grade offline da Rádio Boa Nova, os programas estão todos lá. O Chico fala claramente sobre essa questão da data de 2019, nesse aspecto que você está apontando. E ele fala assim, que tudo indica que a regeneração do planeta, ela vai caminhar pelas vias da paz e da harmonia, não é isso? Isso mesmo. Agora, interessante, gente, essa questão, porque a gente está falando de regeneração e estamos falando da data limite de 2019, tá? Eu vou fazer uma pergunta para o Samuel, que eu já conheço a resposta, mas eu acho importante a gente trazer essa resposta novamente para os dias de hoje. Samuel, na sua visão, quando foi que a regeneração começou na Terra? Com o surgimento do Espiritismo. 1850, na década. Isso, o Consolador veio para regenerar a criatura humana, mostrar a sua origem espiritual. Então ali é um marco inicial do processo de regeneração. Nós estamos exatamente num período de estabilização, que provavelmente vai fixar o melhor período da regeneração a partir de agora, até o ano de 2057, que é mais ou menos quando o Emmanuel fala com o Chico, que em 2057 a Terra estará regenerada, no livro Pinga Fogo, né? Então, se a Terra vai estar regenerada em 2057, e tem algumas pessoas que falam que é o início da regeneração, então... A fase de instauração termina em 2057. 2057. Da instauração do processo. Porque o que acontece com a regeneração? A regeneração, ela é um padrão de espiritualidade da criatura. Então eu estou regenerando o quê? Eu estou regenerando a minha condição espiritual. O ser humano, não a sociedade. Isso, o ser vai virar, em vez de humano, um ser espiritual. Então eu estou regenerando o quê? A minha natureza espiritual. E quanto mais eu regenero a minha natureza espiritual, e mais me torno espírito, mais o planeta torna espiritualizado. Então a regeneração é uma adaptação a esse processo. Dentro do processo de espiritualização, quando você vive em espírito, você não cria problemas, você não cria dificuldades. Então acaba o sofrimento na Terra. Então nós passamos a ser um planeta o quê? No início da regeneração? Não, no processo de fixação da regeneração. Fixação da regeneração. Quando você começa a ficar regenerado e mais espiritualizado, você cria um mundo ditoso e feliz. Por quê? Você não cria mais problema. Então eu vou ficar por aqui, né? Quando você fala que eu não vou criar problema. Já precisa isso mesmo, porque nós já estamos evitando muitos problemas hoje, né? Você vê que quem está criando problema é porque o espírito é mais ignorante. Nós temos limitações? Temos, nós temos orgulho, nós temos vaidade. Mas hoje nós não somos aquela pessoa que fala assim, eu vou prejudicar fulano. Vou tomar aquilo ali dele. Vou acabar com a vida de Beltrano. É muito difícil hoje a gente querer isso conscientemente. É verdade, é verdade. Então, nós estamos num padrão muito... Isso eu falo generalizadamente. Tem uns aí nos extremos opostos? Tem. São os companheiros que vão ser provavelmente exilados do planeta Terra. É interessante a gente fazer aqui uma menção a um fato que eu já até comentei. Chico recebeu uma mensagem na década de 70, 80, não lembro bem, foi publicada no Reformador da Fé. E quem comunicou foi o espírito Longinos, que na última encarnação dele foi Pedro II, Dom Pedro II aqui no Brasil. E Longinos falava que nos últimos 7 setenários do século passado, já tinha iniciado o êxodo dos espíritos aqui da Terra. 7 setenários são 7 períodos de 7 anos, 49 anos. Se a gente fizer a conta de 1999 menos 49 anos, nós vamos cair exatamente por volta de 1950, logo após o final da Primeira Guerra Mundial. Isso mesmo. Então a migração já está desde aquela época, nós vamos completar uns 70 anos, né? E no livro Checkmate na Sombra, eles colocam como um marco mais definitivo de limpeza das trevas o ano 2018.
Então, o ano 2018 é um marco muito profundo da limpeza das trevas. Mas nosso tempo esgotou. O pessoal caça a encerrar. nossa palavra aqui assim do nada. Muito bem, desejando a vocês muita paz no coração. Tenha uma belíssima semana e fiquem com Deus.